queria referir apenas o seguinte. Eu fui responsável direto pelas áreas jurídica e financeira do Ministério da Defesa Nacional entre 2005 e 2008. Portanto, tive a oportunidade, na Assembleia da República, em agosto, de deixar por escrito o que eu penso sobre isto, e aquilo que eu vou dizer também está subejamente escrito. Foi na altura enviado aos senhores Ministros das Finanças, Dr. Teixeira dos Santos, ao Ministro da Defesa, e parece-me, ao contrário do que foi dito pelo senhor ex-deputado, que não é preciso 30 pessoas para, com simplicidade, desmontar toda esta mecânica. E vou concretizar porquê. Estamos a falar, no caso dos submarinos, de 1/5 da Lei de Programação Militar. Ou seja, 1/5 do investimento militar em 20 anos. Tive a oportunidade, e a doutora Ana Gomes há bocado falou no ex-ministro Augusto Santos Silva, de ouvir, eu vejo pouca televisão, mas ouvi o ministro Augusto Santos Silva, ex-ministro, dizer na TV 24 que era tempo de ressarcir aqueles que foram caluniados pela corrupção dos submarinos. E o Paulo Moedas perguntou: está-se a referir ao Dr. Paulo Portas? Ele disse: estou, também. Portanto, é demasiado grave o arquivamento de um processo ser dito coisas deste género. A Assembleia da República, quando lá foi, perguntei qual era a finalidade dessa comissão de inquérito, uma vez que escreveu o processo. Quase que parece que é depois dos processos terem prescrito que então se faz o debate político, cuja consequência é unicamente consequências políticas ou razões políticas que são difíceis de perceber. A sra. Doutora Ana Gomes disse que teve um caso exemplar, que foi este. Eu também, foi um caso único e exemplar, mas eu acrescentava apenas uma palavra. Um caso de polícia exemplar. E como disse o Dr. Paulo Moraes há pouco, são 3 casos, na compra, no financiamento e nas contrapartidas. Vou dar 3 ou 4 exemplos e deixo as perguntas à mesa. Por exemplo, onde estão as auditorias que eu próprio pedi ao Tribunal de Contas e foram feitas, os relatórios das auditorias do Tribunal de Contas e também das auditorias externas, designadamente da PricewaterhouseCoopers, que foram enviados? Onde estão os documentos que eu entreguei diretamente à doutora Cândida Almeida, do CIAP, em 2005 e 2006? E como é possível, 10 anos, este órgão, da Procuradoria da República, arquivar um processo, com tantas provas que ele tinha? Qual foi o preço dos 2 submarinos? Eu, curiosamente, até introduzi uma nova unidade de medida, como às vezes são alguns, peço desculpa de quem foi deputado, alguns senhores deputados trocavam os 1000 milhões ou os bilhões com os milhões, porque são números muito elevados. E então introduziu-se uma unidade de medida que era os submarinos. Um submarino são 500 milhões. Portanto, é fácil de pensar. 1000 milhões custaram 2 submarinos. Porquê é que a Grécia, com o mesmo dinheiro, comprou 6? Então, qual é o preço dos submarinos? Para nós são mais caros do que para a Grécia? Continuo com essa dúvida também. Por que razão, eu disse no Parlamento e escrevi, em cada 7 euros de aquisição de equipamentos militares, 1 era para a banca. Pus o problema por escrito. Aliás, tudo o que eu referi está escrito, para memória futura, ao Ministro das Finanças. Disse-me o Secretário de Estado, o meu colega de Económicas, Manuel Santos, disse: de facto tem razão. Podíamos até, temos dinheiro em caixa, podíamos pagar diretamente o submarino. Mas pagar não dava juros ao banco. Ao BES. Não dava. E eu disse: mas mesmo que não tenha, emite obrigações do Tesouro. E ao emitir obrigações do Tesouro, pelo menos o juro era 3%, não era os 7 e 8. Em cada 7 euros de aquisições militares, estamos a falar numa dimensão enorme, um sétimo era para o banco, para os bancos. Comigo não foi 1 euro sequer. Por isso é que também saí em 2008. Porque eu não podia concordar, porque a maior dificuldade que essas 3 ou 4 pessoas, que não é preciso 30, que têm,
é cumprir a lei e fazê-la cumprir. Foi a maior dificuldade que eu tive nesse caso exemplar. Ainda, tinha aqui mais uma nota. A questão que o Dr. Ana Gomes falou, que lhe explicaram que tinha havido lá uma fórmula secreta para justificar a aquisição dos equipamentos. Aqui não há fórmulas secretas, aqui há simplicidade da gestão. O que não queriam fazer era fazer a amortização no próprio ano, porque a lei do Eurostat, bastava ler o Eurostat. Eu constatei que ninguém tinha lido as normas. Portanto, claro que as aquisições militares são amortizadas no próprio ano, ao contrário de um automóvel ou de um equipamento que não é militar. E isso ia agravar o déficit. Chegou-se à criatividade de até se criarem empresas para ficarem donas dos helicópteros. Isto é, a Defloc foi um caso. Criada uma empresa que era proprietária das aeronaves militares. Um dia perguntei ao chefe da Armada Força Aérea, então, mas este helicóptero que agora está ali é teu ou é de quem? Era de uma empresa chamada Defloc. Portanto, são perguntas demasiado claras, do meu ponto de vista, que as pessoas não querem responder. Não querem responder porquê? Porque quando uma Assembleia da República aprova 3 anos de contas em 10 minutos e, portanto, mais importante que o plano e o orçamento está a prestação de contas. É tal accountability que era necessário. E se forem ver, não sei se o Sr. Deputado teve essa oportunidade de ver a Conta Geral do Estado, quais são os comprovantes de despesa que estão lá nas aquisições militares que foram feitas. Eu perguntei isso aos senhores deputados. Claro, os senhores deputados têm coisas muito mais importantes, mas o que é que acontece? É que esses comprovantes de despesa são os borderos bancários. Transfere-se para os Estados Unidos, ou transfere-se para a ANAM, ou transfere-se para outras fornecedoras de equipamento, os milhões que aqui foram falados. E quem garante que esse equipamento chegou? Os F-16 foram falados, que vêm todos em peças. Quem garante que quando se compra 24, vieram 24 para cá? Por acaso, eu tentei um dia contá-los com o chefe de Estado do Goiás Força Aérea e ele não conseguiu contar os números F-16. Por isso, é que tive de acabar o saco azul, tive de acabar e verifico o saco azul que estava no Banco Riggs nos Estados Unidos da América e também o saco azul que estava na NAMSA. Porque, de facto, sobrava sempre muito dinheiro que por lá ficava sem escrutínio do Estado português. Não sei se me podem esclarecer sobre essas questões, não tem alongar mais. Bom,